boa tarde para todo mundo. Nesse sábado, hoje estamos com um horário diferente, né? Sábado, nosso horário é um pouquinho mais cedo, para não atrapalhar o programa de ninguém de noite, né? Porque todo mundo sabe que no sábado à noite muita coisa pode acontecer, não é isso, gente? Que bom! Eu vou esperar um pouquinho, vou esperar vocês chegarem, daí a gente já começa a nossa live de hoje, tá? Hoje o papo é super interessante. A gente vai conversar sobre educação em proteção de dados. Vivi, mas de onde você tirou esse tema? Por que você resolveu falar de educação hoje? Porque foi a semana do professor, né, gente? Do dia do professor. Então eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso. Primeiro, para reconhecer um pouco essas pessoas que são tão importantes na nossa vida, né? Tão importantes na vida dos nossos filhos. Eu me lembro da professora que me alfabetizou, professora Eleonora. Eu me lembro da professora mais brava que eu tinha quando eu era pequena, professora Gemima, da 3ª série. Eu me lembro da professora que me fez amar português. Até hoje eu sou chata com meu time, eu corrijo tudo, fico brava quando não usa crase por causa da preposição certa, né? Foi a professora Jane Caran. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer mesmo essas pessoas que são tão importantes pra gente, tão importantes na nossa vida. E esse tema tem tudo a ver com proteção de dados. E por que esse tema tem tudo a ver com proteção de dados? Sabe por quê? A lei veio, ela positivou, ela trouxe regras que já eram observadas por muitas empresas, que são boas práticas de segurança, boas práticas de uso e governança de dados. Ela trouxe tudo isso para dentro da lei, mas ela também trouxe coisas novas. Ela também exige que a gente saia do lugar, que a gente saia de onde nós estamos hoje e que a gente vá para um outro ponto no que se refere à maturidade para a proteção de dados, maturidade para uso de dados dentro do Brasil, né? Então, é impossível a gente fazer isso se não for com educação, né? A gente sempre fala que a educação é a solução, é a chave para muitos dos nossos problemas. E isso é absolutamente verdadeiro e para a proteção de dados não poderia ser diferente, né? E aí a reflexão que eu quero fazer hoje com vocês, hoje a gente não tem convidado, hoje é Vivian com ela mesma, eu e vocês por favor façam perguntas aqui, interajam, porque hoje nós não teremos convidado, né? A reflexão que eu queria fazer hoje é como que tem que ser essa educação para que a gente tenha uma cultura de proteção de dados mais efetiva, um ambiente maduro para tratar dados, maduro para todo mundo, né? Maduro para o titular de dados, que é quem tem os seus dados tratados, usados diariamente, maduro para as empresas que usam dados em seus negócios e com isso fazem a roda da economia girar, maduro para os governos, né, que precisam de tratar dados para poder desempenhar melhor a sua função, maduro para o Poder Judiciário, que vai precisar entender desse assunto, conseguir olhar para esse assunto com várias perspectivas diferentes para apreciar os pedidos, as ações que chegarem até ele. Então, a gente precisa, na verdade, de um ambiente de maturidade no uso de dados. E isso a gente só faz com mudança de cultura, e mudança de cultura a gente só faz com educação. Então, a nossa live hoje é bem curtinha, é uma live mesmo para a gente fazer algumas reflexões, né? Sobre quais são os melhores modelos para a gente aprender, qual é a melhor forma da gente aprender esse tema, que é um tema que eu tento simplificar, né? No LGPD sem juridiquês, eu tento simplificar ao máximo essa conversa, mas é um tema complexo, né? É um tema que tem muitos interesses envolvidos e todos interesses legítimos. Eu não estou falando aqui do que acontece de errado, não estou falando de hackers, eu não estou falando disso. Eu estou falando do tratamento legítimo de dados pessoais, dados de pessoas, né? Então, a gente viu ao longo dessas lives com várias pessoas diferentes, de setores diferentes, que trouxeram bagagens e pontos de vista diferentes. A gente viu que esse tema não é um tema que pode ser visto por uma perspectiva só.
né? Nós temos o titular de dados pessoais, sou eu, é cada um de vocês que está assistindo a live agora ou que vai assistir a live depois e que tem os seus dados tratados e que quer que esses dados sejam tratados com respeito, sejam tratados com segurança, sejam tratados de forma conveniente, né? Sejam tratados na medida em que forem necessários e principalmente nós queremos que os nossos dados sejam tratados e nós queremos conhecer que dados nossos são tratados, quando eles são tratados e para que eles são tratados. Então, se tem uma palavra que define o papel do titular de dados nesse contexto de proteção de dados a partir de agora, é essa palavra, a palavra do conhecimento. E aí, bingo, vem a educação, né? Da mesma maneira, as empresas precisam entender que tratar dados de pessoas é uma riqueza para os seus negócios, que esses dados são necessários para que a economia gire, para que todo mundo seja beneficiado, né? Mas como elas devem tratar esses dados? Como elas podem aproveitar melhor o uso desses dados, né? Então, nós conversamos aqui com algumas pessoas, o JP falou com a gente sobre isso, o Vitor falou sobre isso com a gente ontem, né? A gente viu que a análise dos fluxos de tratamento acaba fazendo com que a empresa reduza custos, com que a empresa seja mais assertiva nas suas ofertas, com que a empresa seja mais agradável ao cliente, seja mais simpática ao cliente, né? Tudo isso é benefício que a LGPD traz para as empresas. Mas como a empresa vai saber de tudo isso? Bingo de novo, com educação, né? E a sociedade como um todo? E quando eu falo sociedade, eu falo a sociedade organizada, né? As associações civis que protegem os titulares de dados, os consumidores, as associações que juntam, né, que consolidam aí bandeiras de vários setores empresariais, eles também precisam ser educados. Aqui, gente, tem um tema que é tão bacana, que é o tema da empatia. Empatia é uma palavra que está na moda hoje em dia, né? Eu começo a falar, eu tenho que lembrar de tomar meu chá, porque eu tô sozinha hoje, não vai ter brecha, eu que vou dar a brecha, né? Empatia é uma palavra que está na moda hoje em dia, né? É você olhar para o outro, se colocar no outro, tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender a dor do outro, tentar enxergar com o olhar do outro, né? Calçar o sapato do outro, né? Não é verdade? Isso é empatia, né? E a gente precisa disso quando trata de dados pessoais, porque cada um vem com a sua própria dor, vem com a sua própria necessidade, né? Vem com a sua própria expectativa. E a gente só vai conseguir ter maturidade e fazer o Brasil caminhar, fazer com que esse tema seja um tema que resolva problemas e não que crie problemas, se a gente tiver educação. Então, vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Educação. Aí tem um professor aí na nossa live. Olha, parabéns aos professores que estão aqui, viu? Vocês são, assim, incríveis, né? Eu não sou professora, eu acho que é uma profissão maravilhosa porque você dá a condição do outro seguir adiante na sua vida, né? Seja nos seus caminhos profissionais, seja na vida, dependendo do que você vai ministrar, do que é a sua matéria de ensino, né? Então é realmente incrível essa profissão e parabéns para todos os professores que estão aqui hoje. Bem, mas vamos voltar, né? Então, qual que é a maneira mais efetiva, qual que é a maneira mais assertiva da gente gerar um ponto de educação no Brasil a respeito de proteção de dados, alguma coisa que seja democrática, né? A pandemia mostrou pra gente como que a gente tem uma diferenciação, né, entre as pessoas, né, pela condição econômica, pela condição de acesso, enfim.
Então é bem importante a gente entender isso. A educação ela tem que ser democrática, ela tem que ser para todo mundo, né? O que eu percebo olhando isso de fora, né? Eu sou uma profissional, eu sou gerente jurídica, já tenho muitos anos. Eu não cuido só de proteção de dados, para falar a verdade, eu cuido até de muito mais de outras coisas, né? Eu estou envolvida nesse projeto, claro, não podia deixar de estar, mas não é o meu tema de trabalho diário. O meu tema de trabalho diário são várias questões relacionadas a pessoas, relacionadas a processos, né? E LGPD é só um pedaço desse trabalho todo, né? Então, a gente tem que pensar qual que é a maneira mais efetiva de chegar nas pessoas. O que eu vejo aqui da minha perspectiva, como uma profissional de mercado, é que, às vezes, as pessoas, na hora de passar o conhecimento, também passam só sob uma perspectiva, né? Eu ensino sempre de acordo com o meu setor, de acordo com o setor daquela empresa que está chegando. É claro que se eu for ensinar, por exemplo, como fazer um processo de implementação, eu vou ter que setorizar isso, né? Porque é impossível. Um varejo não vai querer aprender comigo a implementar dados como seria numa indústria, porque são setores diferentes. Então, aí você tem que realmente afunilar, você tem que dar foco para o estudo. Mas quando a gente fala de proteção de dados de uma maneira geral, é importante você mostrar todas essas perspectivas. Então, eu vou dar aqui vou ter aqui alguns insights, né? Vou trazer para você alguns pontos que eu separei para a gente poder fazer essa discussão. E eu tenho a minha colinha porque hoje eu tô sozinha, né, gente? Então não dá nem para disfarçar. Primeiro, eu queria entender que o papel de quem está educando é um papel de facilitador, sobretudo nesse tema de proteção de dados. Eu não sou professora, não sou pedagoga, então eu não vou falar de outras matérias, tá? Vou falar de proteção de dados e o que eu vejo que é necessário para mudar a cultura de proteção de dados no Brasil, inclusive no ambiente corporativo, né? A gente tem o papel de ser facilitador, né? O que eu quero é entender qual é a necessidade daquela pessoa que precisa aprender e eu quero levá-la para um caminho diferente, né? Para um lugar diferente, um lugar de maturidade, um lugar de mais conhecimento. Então, primeiro eu preciso saber qual é a dor daquela pessoa. O titular do dado, qual é a dor do titular do dado hoje, né? O titular do dado hoje não sabe quando os seus dados são usados, não sabe para que os seus dados são usados. Como eles são impactados? Eles são impactados por discursos extremistas, né? Olha, roubaram seus dados. Face app, não use porque eles roubam seus dados. Putz, rouba nada, né? Você vai lá, aceita um termo de consentimento, entendeu? Não tem roubo. Pode até ser que em algum caso tenha. Eu não advogo para eles, então eu não tô aqui para defender ninguém. Eu só não gosto do discurso extremista. Por quê? Porque é um discurso que deixa a pessoa numa condição de vítima que é muito difícil da gente desmistificar, né? O que a gente precisa fazer com o titular? Explicar para ele, olha, ninguém vai te dar um aplicativo para usar, qualquer que seja, uma solução qualquer que seja, se ela não tiver um interesse, a não ser que ela seja uma ONG, a não ser que ela seja uma entidade beneficente, né? Mesmo assim, ela pode cobrar um custo, né, para poder se manter. Mas assim, ninguém vai te dar acesso a alguma coisa, ninguém vai investir milhões, bilhões de dólares numa solução se não for para ter algum recurso, algum retorno econômico, né? Então, quando você usar uma solução, se você entrar no site, se você usar uma ferramenta de busca, se você usar um aplicativo, se você usar uma rede social, qualquer coisa que você use, procure saber como seus dados são usados, né? E aí, a gente tem o dilema. Os termos de consentimento são muito longos. Quem é que entende isso? Se a gente faz um termo de consentimento curto, aí vão falar assim, vocês estão fazendo um termo de consentimento mentiroso, vocês estão usando os dados para mais coisas. Então, o que eu posso falar para vocês as empresas estão buscando formas mais efetivas, mais eficientes, mais assertivas de criar termos de consentimento, né? Mas tem que ser alguma coisa que elas não possam escrever muito pouco e ao mesmo tempo que seja alguma coisa que as pessoas consigam entender. Então vamos ter um pouco de empatia nesse momento também
entender que essa não é uma missão fácil, né? Eu, como jurídico, a gente tem usado bastante técnicas, né, de design aplicado ao direito, design aplicado a várias coisas, né, CX, enfim, para poder ter termos de consentimento que sejam mais inteligíveis, né? Mas o fato é que é a nossa obrigação, como titular de dados, procurar saber como os nossos dados são usados. Essa é a primeira dor. Ele não sabe como os dados são usados, ele não sabe quais são os dados usados. Depois, às vezes, ele não sabe como pedir para corrigir. Eu já falei para vocês de uma experiência que eu tenho, porque o meu telefone foi usado por uma pessoa. Esse meu telefone é meu, tem mais de 10 anos. Certamente tem mais de 10 anos, deve ter uns 12 anos, sei lá, né? E me ligam, de uns 4 anos para cá, começaram a me ligar procurando uma tal pessoa, e eu sei exatamente quando essa pessoa para de pagar o financiamento, né? Porque eles sempre me ligam. E é um transtorno, gente. Imagina, às vezes, eu estou numa reunião de conselho, uma reunião importante, cheia de pessoas me ouvindo, né? E o telefone não para de tocar. Nem sempre eu deixo o telefone desligado, não é verdade? Quem é mãe, quem é esposa, né? Não deixa o telefone desligado sempre, a não ser que seja realmente alguma reunião muito importante que não possa absolutamente ser interrompida, né? Em regra, eu deixo o telefone no cantinho, porque se for alguma coisa urgente, eu peço licença e atendo. Mas é um transtorno ficar recebendo ligações de cobrança e cobranças que nem são para mim nesse momento, né? Então, quando eu vejo que é um número que não está na minha agenda, já não pertence à minha vida e eu já não atendo. Imagina se eu perco uma oportunidade de receber um telefonema que me traria uma boa notícia. É um problema. Então, a partir de agora, já estou avisando que eu vou pedir para os meus dados serem corrigidos por essa empresa, né? Porque eu não tenho nenhum problema em ser encontrada quando ele quiser falar com a Vivian Ávila. Mas quando ele quiser falar com outro fulano, por favor, não me ligue mais, esse telefone não é dele, né? É claro que para isso eu vou levar a minha conta telefônica, eu vou comprovar que, na verdade, eu não estou escondendo o fulano. Na verdade, é porque realmente o telefone não é dele e é meu. Então, a gente precisa educar o titular a fazer esse tipo de coisa, né? E isso vai gerar um ganho enorme para a indústria, porque tudo que as empresas mais querem, tenham certeza, é dados atualizados. Porque as empresas não querem gastar dinheiro com campanhas que simplesmente não chegam aos clientes, né? Ou com clientes que não interessem. Ontem o Vitor falou sobre isso, né? Sobre o case da MRV. Falou, olha, eu não quero ficar gastando dinheiro com um cliente que nunca vai comprar um apartamento comigo. Eu prefiro realmente ter uma base mais enxuta, mas uma base mais quente, mais assertiva, né? Então, isso vocês entenderam que a educação é alguma coisa que vai retroalimentar o sistema? Todo mundo é beneficiado a partir do momento em que o titular sabe quais são os seus dados, como eles são usados, a partir do momento em que o titular sabe como ele pode colaborar para essa atualização, né? Isso é muito positivo. Outra coisa que é positiva é o titular entender que nem sempre ele vai poder mandar apagar dados. Não existe isso de mandar apagar dados, a não ser que seja um tratamento ilegal, irregular, alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, os dados não vão ser apagados, né? A não ser que haja algum problema. Que naquele caso específico seja necessário, por exemplo, o consentimento, e aí ele queira revogar o consentimento que ele deu anteriormente, aí ele pode pedir para apagar o dado, né? Mas são situações específicas, não é sempre que ele vai poder fazer isso. E como é importante para ele saber e alinhar suas expectativas, porque aí vem um mundo de advogados falando, vamos entrar com uma ação, e aí o titular de dados se enche de expectativa de que vai ganhar um dinheiro com aquilo, né? E não ganha nada, sabe? E aí demora um mês, demora 2 meses, demora 1 ano, demora 2 anos e não ganha nada, né? E eu sou advogada, eu posso falar, eu sei como que o Poder Judiciário está assoberbado de demandas assim, né? Que é o que a gente chama de indústria do dano moral. Então, em alguns casos, acontece efetivamente um dano e ele tem que ser reparado. Eu não estou dizendo
que o direito de ação não é legítimo. Ele é super legítimo, né? E aqui no Brasil é um direito muito facilitado. Você tem justiça gratuita, né? Então, são coisas que não acontecem em qualquer lugar do mundo, para falar a verdade. Aqui isso é bem facilitado. Mas é importante que ele tenha a expectativa do que realmente é possível acontecer. E que ele não seja enganado por falsas promessas, né? Por falsos discursos, entendeu? De que ele vai ganhar um dinheiro fácil, né? Porque, gente, dinheiro fácil não existe, não é verdade? A gente ganha dinheiro trabalhando muito, não tem jeito de ganhar dinheiro. Eu não conheço. Se alguém tem aí uma mágica para ganhar dinheiro fácil, por favor, me conte, porque eu não conheço realmente. Bem, vamos lá. Além disso, né? A gente tem a perspectiva da empresa. Então, para a empresa, como tem que ser a educação dela, né? Qual que é a minha sugestão para a empresa? Primeiro, separe um time que vai ser um time que vai levantar essa bandeira e que vai entender com mais profundidade de proteção de dados, né? Nossa, gerou um apito aqui. Que vai entender com mais profundidade de proteção de dados. Por quê que isso é importante? Porque você tem que ter uma referência e tem que ter alguém que se aprofunde um pouco mais. Sobretudo se você já é uma empresa média, uma empresa grande, né? Você precisa de um time que entenda um pouco mais, porque nessas empresas maiores, os fluxos de tratamento são maiores também, né? Não é alguma coisa tão simples. Então é importante que você tenha um time que se dedique, que busque qualificação. E aí eu sempre penso, olha, se você está num time que lida com o negócio, você precisa, quando for buscar a educação, quando for buscar a fonte, quando for beber de alguma fonte de conhecimento, você precisa fazer conexão com pessoas que estejam falando para negócio. Porque o que eu canso de ver pessoas que trabalham em empresas e que vão estudar e que ficam desesperadas achando que os negócios acabaram. Por quê? Né? Porque tiveram acesso a um conteúdo muito extremista. Eu também não tô aqui querendo dizer, gente, que tudo pode, que vocês não se preocupem, não é isso, né? Eu só tô dizendo que a gente precisa ter um olhar segmentado quando a gente fala de empresa, né? É importante você ter esse olhar segmentado e sempre se colocar no lugar do cliente. Então, as decisões que a empresa toma tem que ser decisões tomadas com empatia, né? Coloque-se no lugar do cliente. A gente fala tanto de experiência do cliente, né? Ninguém aguenta mais esse assunto de tanto que a gente fala. E eu particularmente adoro, né? Lá na minha empresa a gente fala, na empresa onde eu trabalho, a gente fala muito sobre isso. Isso é pauta todos os dias. Em todas as reuniões a gente fala sobre experiência do cliente, né? Por quê? Porque ele é a razão de existir de toda a empresa. Mas a gente precisa olhar para a experiência do cliente, mas olhar também sob a perspectiva do negócio, né? Porque as duas coisas têm que ser atendidas. Tanto o interesse do cliente quanto o interesse do negócio, né? E aí eu tô falando, então, da gente ter uma sinergia nesse ponto. E aí, por isso eu acho que quando a empresa for criar uma cultura, é importante que ela tenha pessoas que levem essa bandeira para frente, que sejam as guardiãs, né, de proteção de dados lá dentro. É super importante que a alta gestão patrocine isso, que ela veja valor nisso, né? Ontem o Vitor falou sobre o case MRV. A tomada de decisão em relação à proteção de dados foi uma tomada estratégica, né? E é assim, realmente. Vocês estão me escutando bem, gente? Que eu não estou escutando muito bem vocês aqui. Tá tudo bem? Então tá bom. Aqui tem muito barulho, eu fiquei com medo de atrapalhar. Então, é super importante que vocês tenham realmente essa perspectiva, né? De olhar imaginando que isso é bom pro negócio, né? Imaginando que... Eu me perdi com o barulho. Olhar imaginando que a proteção de dados é alguma coisa que vai ser boa pro negócio, mas tem que ser uma decisão estratégica, né? Ela tem que ser uma decisão patrocinada pela alta gestão. Então, primeira coisa, dentro da empresa, ela tem que ser patrocinada pela alta gestão. Ela tem, se a gente quer mudar a cultura da empresa, se é uma empresa que não tem isso muito centrado, isso muito consolidado, né? Exige um trabalho um pouco maior, ela precisa de guardiães para
para essa nova cultura, né? Ou para essa discussão. Às vezes não é uma mudança de cultura, é só uma discussão, alguma coisa a mais. Então ela precisa desses guardiães. Esse é o segundo ponto. O terceiro, que ela tem que ter uma metodologia de trabalho, né? Porque não adianta a empresa criar uma regra, baixar uma política, todo mundo assina, manda para todos os funcionários e segue o jogo, né? Como se nada tivesse acontecido. Não vai acontecer. As pessoas não vão deixar de usar currículo de rascunho, as pessoas não vão deixar de guardar currículos nos armários, enfim, sem tempo pré-definido. Elas não vão mudar processos, mesmo que você tenha um trabalho enorme, mesmo que você tenha gastado um dinheiro muito grande com uma consultoria, que você tenha feito todo o mapeamento, todo o mapa mapping. Amanhã a gente vai falar sobre o passo a passo da implementação, tá? É a nossa última live, a gente fala sobre isso. Mas se você não decidir colocar isso na cultura da empresa, colocar isso no dia a dia dos colaboradores, colocar isso em todos os canais de comunicação, não vai acontecer uma mudança. O que vai acontecer é que a consultoria vai sair, o projeto vai ser um projeto de sucesso, ele foi implementado, mas daqui a pouco ele venceu. Daqui a pouco a gente percebe que ninguém lembra mais sobre isso, ninguém lembra mais, né? Os sistemas são sistemas que vão ser ajustados, então eles seguem ajustados. Mas os processos das áreas, os processos internos, esses vão morrer, né? No que se refere à proteção de dados. Essas mudanças, esses processos não vão acontecer. Então é muito importante que você tenha guardiães para essa nova cultura, né? E aí vem a educação. Então, depois que a alta gestão patrocinou, decidiu tomar essa decisão estratégica de guardar dados, né? De proteger dados pessoais dentro da empresa, depois que ela nomeou quem seriam as pessoas que iam se aprofundar, qual seria a área, qual seria o time responsável por esse aprofundamento, né? Que inclusive é quem vai participar provavelmente da implementação da LGPD na empresa. Depois que ele decidiu eleger guardiães para isso, né? Eu já vivi uma experiência de cultura com guardiães e ela foi bem positiva. Depois, quem quiser me pedir referências sobre isso, pode me chamar no direct, eu vou ter o maior prazer de falar. Sim, Guilherme, é como se fosse uma CIPA para segurança, exatamente, é isso mesmo, entendeu? Então, é super, super bacana tudo isso. E depois que ela faz tudo isso, aí sim, vamos falar sobre educação, né? Aí a gente pode ter jogos, a gente pode ter treinamentos curtos. Os treinamentos têm que ser curtos, porque ninguém dá conta de treinamento longo, gente, dentro da empresa. As pessoas têm que trabalhar dentro da empresa, elas têm que produzir, né? No final do mês tem indicador, tem meta para bater. Então, por favor, se a gente quer realmente engajar as pessoas, vamos começar com isso. Vamos dar treinamentos curtos para elas, né? E mesmo que sejam em pílulas, mas alguma coisa que seja mais agradável delas receberem. O conteúdo tem que ser constante, né? E aí tem que ser dinâmico, de preferência interativo. E aí você começa a criar dentro da empresa essa cultura de proteção de dados. E é claro que para fazer isso você vai precisar de referências, né? Então você pode contratar uma consultoria, você pode contratar um treinamento, enfim. Mas o importante é você começar a fazer um movimento lá dentro da empresa também, né? E o judiciário, Vivian, como a gente treina o judiciário? Gente, eu tenho visto muitos colegas do judiciário buscando informação sobre esse assunto, né? Eu vejo o Poder Judiciário como uma figura, né, dentro do poder público, dentro do Brasil, enfim, que trabalha com uma demanda muito grande, com uma certa escassez de recursos, né, mas com muita vontade de resolver, né? Eu conheço pessoas, eu tenho pessoas muito próximas, seja colegas, seja, enfim, familiares, né, que trabalham no Poder Judiciário. E eu vejo o empenho, a dedicação deles para absorver essas coisas que atropelam o judiciário. Porque quando vem uma demanda, gente,
ela vem sem pedir licença. É uma ação, depois são 10, depois são 100, depois são 1000, e daqui a pouco a vara não consegue mais dar conta daquele acúmulo de serviço. Eles se preocupam com isso, né? O que efetivamente é proteger a pessoa, o que efetivamente é uma oportunidade de ganho ilícito, né? Eles se preocupam com isso. E eles ainda precisam absorver novos conhecimentos, porque é uma lei nova, né? Eles não estudaram essa lei para passar no concurso. Então, eles têm que aprender como todos nós, no meio desse turbilhão de coisas, né? E eu vejo um empenho muito grande deles em buscar esse conhecimento. Como que nós, sociedade, podemos participar disso, né? Agindo sempre com boa fé. Pode parecer utópico o que eu tô falando, mas eu acredito verdadeiramente nisso, né? Agindo com boa fé nas nossas petições, nos nossos memoriais, sabe? Vamos fazer uma petição que a gente gostaria de ler, né? Vamos fazer uma contestação ou uma petição inicial que a gente gostaria de ler, alguma coisa que seja agradável à leitura. E eu não tô dizendo que quem lê é preguiçoso, eu tô dizendo que quem lê é uma pessoa como eu e como você. Um dia eu fiz um curso de Visual com a Ana Rose, lá na Future Law. E aí ela falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou assim: você, às vezes, como que você faz o seu trabalho? Às vezes você tem que ler uma peça, né? Que revisar um material, que ler uma sentença, enquanto você dá comida para criança, enquanto você está atendendo um telefonema, né? Enquanto não para de chegar gente na sua sala para perguntar um monte de coisas. É assim que você trabalha? E aí todo mundo falou, sim, né? A vida é muito corrida, né, gente? A gente tá estudando um tema, aí bate alguém, entra, aí senta alguém na mesa, conversa alguma coisa, aí resolve um problema. É sempre assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? E o Poder Judiciário, o juiz, o assessor, enfim, ele lida com o mesmo problema, né? A vida dele, ele é uma pessoa como você. Então, por que fazer uma peça de 50 laudas, né? Sem juridiqueza, laudas são páginas, né? Você leria uma peça de 50 páginas, né? Aí cheia de citações. Você iria lá, iria conferir essas citações, você ia conferir a jurisprudência, né? A doutrina citada. Sabe, o que você acha sobre isso? Você teria prazer de fazer isso? Por que você acha que o judiciário vai ter prazer de fazer isso, né? Então é claro que eles leem tudo, porque eles têm que ler, faz parte do trabalho deles, mas eu acho que se a gente quer participar proativamente desse momento, que tal se a gente usar de empatia também com o Poder Judiciário? E o nosso papel é esse. A gente não vai ensinar nada para eles não precisam de nós como professores, de maneira nenhuma, né? O que a gente pode é facilitar o trabalho, né? Fazer a nossa parte para que o trabalho seja mais agradável, para que essa engrenagem ela consiga rodar de forma mais simples, né, e mais assertiva. Então, eu já falei sobre titular de dado, eu já falei sobre empresas, eu já falei sobre judiciário e eu vou falar agora um pouco sobre poder público, sobre governo, né? Ninguém tem um desafio maior do que o governo, né, gente? Por quê? Porque eles já nascem com desafios enormes, né? E certamente eles estão buscando soluções, não foi à toa que a lei demorou um pouquinho a entrar em vigor, né? Porque a gente precisa entender que tem que dar um tempo para que todo mundo se adapte e o poder público tem um desafio importante, né? Por que tem um desafio importante? Porque somos todos nós. São os dados de todo o Brasil. E são dados de toda a natureza, né? Então, tem órgão que cuida de dados relacionados à movimentação financeira, tem órgão que cuida de dados relacionados à saúde, tem órgão que cuida de dados relacionados a, enfim, filiação, né? Dados de parentesco, tem toda sorte de dados, dados de ação judicial, tem toda sorte de dados tratada pelo poder público, né? E a gente precisa entender que eles talvez demorem um pouco para se adaptar, né? Não é não cobrar isso. Claro que a gente é cidadão e a gente precisa cobrar que o governo consiga atender, né,
as obrigações que eles também têm. E a própria LGPD vê o governo de um jeito diferente, né? Os dados tratados por instituições públicas de um jeito diferente, pessoas jurídicas de direito público de um jeito diferente. Mas é importante a gente imaginar que talvez o tempo seja um tempo diferente, né? Então, o que eu vejo aqui é que a gente precisa de um cenário de colaboração, de muita colaboração, para a gente criar essa cultura de proteção de dados, né? E isso é feito com educação. Não tem outra alternativa. E a educação aqui não é só a educação do professor, né? Então as faculdades, eu sei, as faculdades já estão colocando na sua grade, né? Temas como direito e tecnologia, estou falando aqui da faculdade de direito, né? Temas como direito e tecnologia, talvez surjam disciplinas específicas para proteção de dados, né? Não sei, mas não é só isso. Educação é o que a gente faz no dia a dia, né? Educação é a maneira como eu cuido dos dados e o meu filho também aprende. Então é alguma coisa que tem que ser muito mais enraizada do que a gente simplesmente tratar numa sala de aula. Os cursos para a Lei Geral de Proteção de Dados são vários, eu recebo vários, né? A gente tem curso de 1h30, a gente tem curso de pós-graduação, a gente tem propostas de mestrado nessa matéria, né? Então, a profundidade que você quer dar para o seu estudo é uma profundidade que você vai escolher, né? E dependendo da profundidade que você quer atingir no tema, você vai escolher qual é a melhor forma de aprender aquele conteúdo, né? Talvez você queira fazer uma pós-graduação, é uma coisa que vai demorar 1 ano, 1 ano e meio sobre esse assunto. Talvez você prefira fazer pequenos cursos, né? Cursos menores e cada vez aprendendo sobre um tema diferente, também pode ser. Então vai depender muito do que você quer absorver. Agora, o que a sociedade como um todo, o que o titular de dados, o que as empresas precisam aprender, ninguém desse povo, desse pessoal precisa ser doutor em proteção de dados, né? Eles precisam conseguir entender sobre proteção de dados no seu negócio, na sua perspectiva, e eles precisam aprender a ter a condição de enxergar também sobre a perspectiva do outro. Eu acho que se a gente conseguir ensinar isso para as pessoas, a gente cumpre a nossa parte. Vivian, se eu conseguir mostrar para a pessoa qual é a importância de proteção de dados para ela, ou para o negócio dela, ou para ela, pessoa física, e se eu conseguir explicar para ela qual que é a importância desse mesmo tema para as pessoas com quem ela se relaciona, que aí endereça esse ponto de olhar sob perspectivas diferentes, eu acho que eu atingi o meu objetivo, porque eu sei que ela vai tratar dados pessoais de uma maneira que seja uma maneira colaborativa, uma maneira positiva e uma maneira que consiga endereçar aos vários interesses, né, presentes ali naquelas relações que ela mantém. Eu acho que é só, gente. Mas o que? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso? Deixa eu pensar mais alguma coisa. Tem um outro ponto, né? Se você quiser, por um acaso, enfim, trabalhar com isso, né? Soltar um curso, qual que é a minha dica, né? Simplifique, sabe? Simplifica, facilita. Você é um facilitador. Então, facilita o conhecimento da pessoa, né? Separa em matérias ou em programas ou em micro conteúdos, né, de forma que fique agradável o aprendizado, de forma que ele fique bem segmentado, que a pessoa saiba exatamente o que ela tá fazendo. Eu sou uma pessoa que eu já fiz, enfim, né, eu sempre estudei no mundo offline, né, só de formada eu tenho 20 anos, então eu fiz pós-graduação, tudo presencial. Mas recentemente eu comecei a fazer cursos online também. E eles foram muito positivos. Eu fiz cursos que eu achei, assim, fantásticos, sabe? Cursos, assim, de fora daqui do Brasil, que foram muito interativos, foram muito instigantes. Eu aprendi muito com os cursos online. E eu fiz curso online que parecia que eu estava vendo, inclusive de instituições muito renomadas no Brasil, que parecia que eu estava dentro da sala de aula,
do professor no ano de 1950, mais ou menos, só que com uma câmera filmando ele, né? Nenhum problema com o professor, mas aquilo não é um curso digital, né? Aquela não é uma experiência digital, virtual. Aquela é uma experiência telepresencial. A pessoa tá lá falando e eu tô aqui escutando. Então, a minha dica é que a gente seja o mais simples possível na hora de passar esse conteúdo, né? Separe em grandes temas, busque qual que é o foco de interesse, busque os ganchos que a pessoa precisa ter, né, para você chamar a atenção dela. Então eu acho que a gente tem que sempre se colocar no outro e dar educação para o outro a partir dessa perspectiva também, né? Entendendo qual que é a necessidade dele, qual que é o caminho que ele precisa fazer e sendo alguém que vai segurar na mão e vai ajudar ele a percorrer esse caminho. Eu acho que esse é o nosso papel aqui enquanto educadores nesse tema de proteção de dados, né? Vou repetir. Eu falo de ser educadora, eu não sou professora, não sou pedagoga, né? Mas eu dou muitos treinamentos no Brasil inteiro sobre esse tema e eu vejo o que é que chama atenção, inclusive online, e eu vejo o que é que chama atenção das pessoas que estão dentro de sala comigo e o que não chama, né? Eu vejo como que a gente consegue interagir com o aluno, entendeu? E faz muita diferença a gente trazer as pessoas para essa discussão. Gente, por hoje é só. Muito obrigada a vocês. Até amanhã. Amanhã é a nossa última live. A gente vai falar sobre o beabá, o passo a passo do processo de implementação, né? Claro que não é no formato de live, não é no formato de aula, é no formato de live, né? Eu tô até pensando que de repente eu solto um aulão gratuito aí mais pra frente, entendeu? Eu acho que pode ser uma ideia bacana. Mas amanhã a gente tem uma live sobre o passo a passo da implementação. E vocês vão conseguir entender exatamente quais são todos os passos, como que as empresas devem começar esse processo até chegar ao final, né? É a nossa última live e eu espero vocês para um encerramento realmente bem bacana, amanhã às 8 horas da noite, aqui no Instagram, tá bom? Beijo para todo mundo, um ótimo sábado, juízo para quem é de juízo e ousadia para quem é de ousadia, né? Porque todas as coisas podem acontecer no sábado à noite. Tchau, gente, fiquem com Deus.